Olá, um abraço fraterno a todos, mais uma vez, aqui juntos, para a nossa conversa informal. Hoje vou fazer uma abordagem sobre um tema que nos últimos meses a gente vem falando muito sobre ele. A gente ouve, a gente fala, tenhamos fé que isso vai passar, tenhamos fé que logo, logo essa pandemia termina. Então, a nossa reflexão no dia de hoje é sobre fé. O que é ter fé? Então, nós vamos ver que no dicionário nos diz que ter fé é ter confiança, convicção, crença. E todo esse processo que a gente vive hoje com essa situação tão difícil é um chamamento à nossa fé. E a fé é inata. Ao nascermos, nós trazemos conosco a sementinha da fé. E cabe a nós regar essa semente para que ela se torne forte e poderosa. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos dividir essa fé em três. Ou seja, primeiro, a fé natural, essa todo mundo tem. Por mais que diga que não tenha fé, essa natural, todo mundo a possui. Um exemplo, quando a gente entra num ônibus, ninguém vai duvidar que o motorista não saiba dirigir. E a gente acredita, confia que vamos chegar em segurança no nosso destino. Quando a gente pega um avião, ninguém vai lá na cabine do piloto perguntar para ele se ele tem condições de fazer essa máquina possante voar. Se nós temos a confiança através da prece que a gente faz antes para poder se manter calmo na viagem de avião. Nós temos confiança e acreditamos que vamos chegar no nosso destino com segurança. A mesma coisa se dá quando entramos num restaurante. Ninguém pensa em entrar num restaurante e que o chefe da cozinha possa colocar algo que vá prejudicar a nossa saúde. A gente acredita que vai receber uma comida gostosa, com higiene e cuidado. Então, essa é a fé natural que todos nós temos com relação a inúmeros fatos da nossa vida. A outra é a fé acadêmica. A gente obtém o conhecimento e informação e a partir daí a gente acredita nisso. Vamos ver, na matemática, por mais simples que seja um problema de matemática, se a gente não tem a noção mínima da matemática, a gente não vai acreditar que vai conseguir resolver aquele problema. Com relação à física, que nos demonstra que o átomo existe, que está aí presente. Com relação à ciência, que a cada dia evolui, a cada dia se preocupa em trazer para nós benefícios para a nossa vida. Nessa pandemia mesmo, quantos estudos, quantas pesquisas são feitas, e a gente acredita que vai aparecer um medicamento ou uma vacina que irá nos proteger. Então, essas duas fés, a natural e a acadêmica, todos nós temos, independente de qualquer crença. Agora, a fé religiosa, aqui que começam os conflitos. Essa fé difere de uma pessoa para outra, daquele que acredita num ser supremo, que transcende a todas as coisas que estão à nossa volta, e daquele que não crê. Então, esse ser supremo, ele pode ser denominado de Deus, Jeová, Alá, o nome não importa. O que importa é a gente ter a certeza de que existe algo muito, mas muito superior a nós. E dentro dessa fé religiosa, há uma outra divisão, a fé cega,
que é aquela que não precisa da razão, só fala o sentimento. Ou seja, ninguém se preocupa em questionar, em duvidar, acredita por acredita e muitas das vezes não tem nem a compreensão daquilo que está acreditando. E a fé raciocinada, que baseia-se na observação, nos questionamentos, nas dúvidas e na compreensão de uma ideia. A doutrina espírita nos explica tudo com relação a fatos da nossa vida. De onde a gente veio, para onde a gente vai, de que maneira devemos viver. E isso nos faz compreender e, compreendendo, a gente raciocina e aceita pelo raciocínio. Mas dentro dessa fé raciocinada não é só o raciocínio que funciona. Entra também o sentimento, mas entra sentimento e razão diante de um fato que a gente acredita. E a doutrina espírita tem como base, essencialmente, a filosofia e a razão. Ao longo dos séculos, a fé cega tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa. A gente vê isso todos os dias, pelo mundo afora, todas as horas, levando os homens a cometerem crimes assim brutais em nome de Deus. Então, em nome de Deus, o nome de Deus é usado para as maiores atrocidades. Isso não é de agora, já vem de séculos e séculos e continua perdurando. Esperamos nessa nova etapa do planeta Terra, né, que as coisas vão se modificando e que a religiosidade seja encarada de uma outra maneira, cada um respeitando a sua crença, cada um respeitando o próximo, pois cada um tem direito de acreditar naquilo que acha que deva acreditar. No capítulo 19 do Livro dos Espíritos, em Instrução dos Espíritos, um espírito protetor nos diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. O que será isso? Uma fé ativa. O que será essa fé ativa? Então a gente pensa e vê que a nossa fé não será medida pelos dias que vamos a um templo religioso, por estarmos de joelho orando, se conhecemos a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ditando todos os capítulos. A nossa fé não é medida dessa maneira. A nossa fé é medida, sim, quando nos permite ter a empatia com as dores do outro, amparar aquele que necessita de ajuda, estender a mão numa hora precisa. Quantas famílias estão passando por essa calamidade, precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra amiga. E muitas das vezes a gente até se nega a isso. E essa fé viva é seguir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não adianta eu frequentar um templo religioso todos os dias, orar de manhã, de tarde, de noite. É importante? Mas não é isso só que basta. A fé está ligada a uma série de fatores: a caridade, a fraternidade, a esperança, o otimismo, a minha renovação íntima. Tudo isso faz parte desse contexto. Pois se eu acredito num Deus que é Pai de infinita bondade, se eu acredito em Jesus, o Mestre que veio até a Terra nos ensinar e falar e exemplificar o amor, eu não posso dizer que acredito se eu não cumpro e não faço nada daquilo que Ele deixou para a gente seguir. É difícil, não estou dizendo que eu seja assim, que eu faça, que eu siga 100%, mas a gente tenta, a gente busca. Esse é o objetivo maior da vida, é a nossa melhoria íntima. E a fé contribui para isso. Se eu acredito,
Se eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho que me melhorar para que essa fé se torne firme e forte. E quando a gente trabalha e exercita a nossa fé no dia a dia, quando nós somos testados, quando bate a nossa porta, as dificuldades, as dores, a gente tem que mostrar. Não é só falar, eu tenho fé, mas na hora da dificuldade, a gente se desequilibra, a gente lastima, a gente reclama, a gente faz pirraça com Deus, porque não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Então, isso não é fé. Fé de boca é uma coisa, e fé na demonstração da sua postura diante da vida é outra história. Então, nós temos que ter certeza, a nossa fé tem que nos permitir ter essa certeza que na hora das maiores dificuldades e dores, nós estamos desamparados. Muitas das vezes a gente fala, eu não sinto o amparo, não, acho que Deus me esqueceu. Deus não esquece e o amparo sempre vem. Mas muitas das vezes, no turbilhão das nossas emoções, das nossas dificuldades, a gente não consegue nem sentir aquela brisazinha suave que nos chega, que nos toca, como que falando no nosso ouvido. Calma, eu estou aqui. Eu estou aqui para te fortalecer e te amparar. Essa certeza a gente tem que ter diante de todos os obstáculos que nos surgem. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, acreditar, a gente fala eu creio, eu acredito, e na hora da dificuldade a gente duvidar. Então, isso não é fé. E o Kardec nos diz que fé inabalável é só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a razão tem que estar presente em todos os nossos atos da vida. Tem que haver um equilíbrio entre o sentimento e a razão, emoção e razão. Quem se deixa levar só pelo sentimento acaba, de repente, caindo em desfiladeiros aí, não muitos, com certeza desfiladeiro nenhum é seguro, né? Mas acaba se embrenhando por caminhos que não são bons. Então, muitas das vezes, quando alguém chega nos falando alguma coisa, vamos parar, vamos pensar, vamos raciocinar. Por mais que o nosso coração esteja gritando aceite, faça, mas a gente já tem consciência dos nossos atos. O livre-arbítrio, sim, sempre, mas a razão tem que predominar, às vezes, mais do que a emoção, em alguns momentos. E para finalizar, hoje vai ser curtinho a nossa conversa. Para finalizar, eu vou contar uma historinha, como eu sempre gosto, tenho sempre uma história para contar, do Espírito Meimei, intitulada Existência de Deus. É uma história que está no livro Ideias e Ilustrações, que conta o seguinte. Conta-se que certa noite, um velho árabe, analfabeto, tinha por hábito todas as noites orar, com fervor e carinho. E o chefe da caravana, ao ver isso, o chamou. Ele já havia notado algumas vezes essa atitude desse servo, mas nunca parou para pensar. Nessa noite ele chamou o servo e perguntou para ele: por que oras com tanta fé? Como você sabe que Deus existe, se você até analfabeto é? Ele então responde, o crente respondeu o seguinte: grande Senhor,
Conheço a existência de Deus pelos sinais dele. Aí o chefe, mas como assim? Que sinais são esses? Aí ele falou assim, vou explicar para o senhor. Quando o senhor recebe uma carta de alguém distante, que está ausente, como o senhor reconhece quem te escreveu? Ele falou assim, pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como sabe quem fez essa joia? Pela marca do ourives, responde o chefe. Quando o senhor, dentro da tenda, ouve ao redor passos de animais e depois sai para ver quem é, como o senhor vai saber se é do boi, se é do carneiro, se é do cavalo? Aí o chefe, pelos rastros que deixa, eu conheço. Aí o servo virou para ele e falou assim, então, vem aqui fora. O chefe saiu, ele apontou para o céu e falou assim, olhe, veja aquela lua brilhante, em volta multidões de estrelas cintilantes. Senhor, aqueles sinais lá em cima jamais poderiam ser feitos por homens. O Senhor, então, muito comovido com a simplicidade daquele servo, em explicar a existência de Deus a ele, ajoelhou-se e orou também. Parece, uma história simples, mas que quantos aí não acreditam, mesmo diante de fatos concretos? E essa história vai em especial para aqueles que se dizem ateus e agnósticos, quando olham para o céu, quando olham a natureza, a diversidade de cores, de perfumes, de animais, só um ser grandioso poderia criar isso tudo. E eu li uma frase que eu achei assim, muito interessante. Foi encontrada essa frase num sótão utilizado por judeus na Segunda Guerra, que viviam sendo perseguidos pelos nazistas. Estava escrito o seguinte: eu acredito no sol, mesmo quando não ilumina. Eu acredito no amor, mesmo quando não o sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando permanece calado. E a gente sabe que ele pode permanecer calado, mas ele não está ausente das nossas vidas. Ele está presente, nos amparando sempre. E que Jesus possa nos abençoar, fortalecer a nossa fé, para que ela se torne firme diante de todos os abalos que por acaso a gente possa ter na vida, diante de todos os contratempos, que a nossa fé se mantenha sempre fortalecida, para que possamos ter equilíbrio para resolver todas as questões que nos surgem, discernimento, lucidez e esperança, que não pode morrer nunca em nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.